Você aí, tá triste com a derrota na altitude? Tá pé da vida com o Tite e sua comissão que pouparam vários jogadores? Tá preocupado com essa temporada? Não se preocupe, seus problemas acabaram de começar, porque a temporada 2024 só está começando agora. E hoje já tem jogo, hein? Flamengo e Botafogo daqui a pouco, às 11 horas, diretamente do Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão. E vale muito, porque é um clássico, vale porque vale a liderança para o Flamengo e vale porque ninguém quer perder, ainda mais depois dessa derrota na altitude. Então tudo que você precisa saber sobre Flamengo e Botafogo desse jogo de logo mais, você vai saber aqui neste vídeo. Então fique conosco até o final. Saudações rubro-negras! Fala aí, galera do Flanazes Rubro Negro, meu nome é Alan Castro, estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já, venho aqui pedir aquela sua moral, que se inscreva no canal, acione as notificações, curta, compartilhe nosso conteúdo, comente aqui nos nossos vídeos, enfim, compartilhe, interaja conosco, vamos falar de Flamengo, que isso ajuda demais a continuidade do nosso trabalho. Beleza, galera? Como você sabe, hoje é um jogo de muita rivalidade, é um clássico, Flamengo e Botafogo, né? Principalmente do lado do Botafogo, eles se motivam demais quando vão enfrentar o Mengão, mas eu particularmente como torcedor também não gosto que o Flamengo tropece frente ao Botafogo. E hoje é um jogo assim, não podia ser diferente, é recheado de história, recheado de craques das duas equipes, né? De um lado do Botafogo, eles vão falar daquele 6-0 lá de 72, vão falar de cheirinho. Do lado do Flamengo, nós vamos falar de chororô de Souza Caveirão, né? Principalmente naquela disputa pelo tri. Durante 4 anos seguidos do Carioca, o Flamengo foi tri, depois perdeu no último ano, 2010. Vamos falar também do troco que o Flamengo deu desse mesmo 6-0 já no Brasileiro de 81. Pode-se falar também de placares elásticos que aconteceu na década de 20, 8-1, 9-2, enfim. Tem muita história aí envolvendo essas duas equipes. Então vamos falar primeiro do Flamengo, como o Flamengo vem para esse jogo. Vamos falar de Flamengo, né? O Flamengo vinha aí de uma boa pegada, numa sequência muito interessante, né? Vinha de 4 vitórias até o jogo contra o Palmeiras, empatou contra o Palmeiras, num jogo que poderia ter se esforçado um pouco mais para ganhar. Perdeu na altitude, né, numa escolha ruim, na minha opinião, da comissão técnica de Tite. Parece que eles apostaram na derrota, melhor dizendo, parece que eles abriram mão desse jogo como se fosse assim, nossas chances de ganhar são muito poucas, vamos poupar aqui os nossos jogadores com foco no Brasileirão, com foco no próximo partida, que também é importante. Será que o Tite, com essas escolhas, já bateu o martelo dizendo qual vai ser a prioridade para ele nesse ano? Será que essa prioridade vai ficar mudando de rodada a rodada, de jogo para jogo? De repente, como é uma fase de grupos da Libertadores com grande chance do Flamengo classificar, vai jogar, repito, os 3 jogos mais fáceis nesse segundo turno da fase de grupos, pois pega Milionários e o próprio Bolívar em casa e sai do Rio apenas para enfrentar o Palestino, que em tese é a equipe mais fraca da competição. Então o Flamengo tem tudo aí para fazer 9 pontos nessa volta, né, nesse retorno, e classificar até em primeiro do grupo. Mas foi colocado em risco essa possibilidade quando o Tite resolveu poupar praticamente todos os jogadores titulares do Flamengo, à exceção de Rossi e de De La Cruz, porque já tinha sido poupado contra o Palmeiras. Então foi uma escolha ruim, acho que nem a ciência, como eles tentaram, explica todas essas ausências num jogo importante como esse. E dentro de campo, o Tite também escolheu mudar demais a forma de se jogar, entrou com 3 zagueiros, né? Entrou com gente que nunca tinha jogado junto, enfim, foi uma sequência aí de escolhas questionáveis do Tite. O fato é que com essa derrota, o Flamengo complica a sua situação na Libertadores, né? Ainda é reversível, é claro, mas complica, está com 4 pontos, enquanto o Bolívar é o líder do grupo com 100% de aproveitamento. Talvez seja a única equipe, não sei se o Galo também está assim, mas talvez seja a única equipe da competição com 9 pontos, 100% de aproveitamento. Mas enfim, agora é um clássico, né? Muda-se a chavinha, vamos jogar o Brasileiro pela 4ª rodada. Flamengo lidera no Brasileirão junto com o Red Bull Bragantino e tem tudo para o Flamengo continuar assim. Basta fazer o seu dever de casa, já que vem com a força máxima, tudo leva a crer, né? Que vem com sua força máxima, uma vez que Tite poupou aí 7 jogadores, né? Para essa última partida, fora as ausências de Cebolinha e Gabriel. Então o Flamengo leva a crer que para essa partida eles vão vir com força máxima. Bom, nos clássicos, sob o comando de Tite, o Flamengo tem tido um bom desempenho, né? Foram 7 clássicos que o técnico comandou a equipe rubro-negra, sendo 4 vitórias e 3 empates, ou seja, o Flamengo não perdeu nenhum clássico ainda nas mãos de Tite. Esse é são bons números, são boas estatísticas para levar um pouco mais de confiança para o torcedor rubro-negro,
que ficou abalado aí no meio de semana com tudo que aconteceu. Bom, galera, quanto aos desfalques, né, o Flamengo vai seguir sem o Gabriel, que ele está nesse imbróglio do seu julgamento, a gente já falou aqui várias vezes. Everton Cebolinha ainda não deve estar pronto para essa partida, é dúvida, mas eu acredito que ele não vá para esse jogo, ainda se recupera dessa lesão que ele teve. E talvez um jogador ou outro pode ser poupado em relação a essa partida. Lembrando que a nossa dupla de zaga ideal, aí, titular, Fabrício Bruno e Léo Pereira, estão aí, digamos, pendurados. Mais um amarelo, eles estão suspensos da partida seguinte, que será justamente contra o Red Bull Bragantino lá. Ou seja, pode estar valendo ali a liderança no confronto direto, logo na próxima rodada. Bom, dito isso, a provável escalação do Flamengo é Rossi no gol, pelas laterais, Varela na direita, Ayrton Lucas na esquerda, o miolo de zaga já falamos aqui, Léo Pereira e Fabrício Bruno, Eric Pulgar como proteção à zaga, mais à frente com Liberdade de la Cruz e Arrascaeta armando o jogo, pelo lado direito Luiz Araújo, pelo lado esquerdo bem provável que seja o Bruno Henrique, e na frente, claro, Pedro, o nosso camisa 9 e matador. Já o Botafogo, galera, que assim como em 2023 começou mal a temporada, principalmente o desempenho no Carioca, né, novamente ficou de fora das finais, novamente terminou em quinto e foi jogar essa patética Taça Rio, foi buscar o seu bicampeonato dos times derrotados no Carioca, né? É muito ridículo esse regulamento, mas enfim, Botafogo não tem culpa disso, foi lá e ganhou a sua taça pela segunda vez. Mas veio de um mau desempenho no Campeonato Carioca, começou mal o brasileiro, né? Perdendo, começou mal a Libertadores, perdendo os 2 primeiros jogos. Contudo, futebol, como é momento, como tem oscilação, o momento do Botafogo, em tese, é melhor do que o Flamengo, porque eles vêm mais motivados frente aos últimos resultados positivos que eles tiveram. Uma goleada no Brasileirão e uma vitória convincente em casa contra a equipe do Universitários do Peru pela Libertadores. Então vem de 2 ou 3 vitórias seguidas o Botafogo, vive um momento melhor que o Flamengo. E ainda, né, ainda tem a questão da motivação, como eu já falei, de jogar contra o Flamengo, de mostrar serviço contra o Flamengo, né? A superioridade que acontece, eles não querem perder pra gente de jeito nenhum. Então a gente tem certeza que será um jogo bem disputado. Não é um jogo que costuma ter placares muito elásticos, né? São sempre placares assim apertados, 3-2, 2-2, 2-1, 1-0. E eu acho que o jogo de hoje não deve ser muito diferente disso. Bom, conta John Textor, né, o dono aí da SAF do Botafogo, mais uma vez aí apareceu na mídia, ele que é figurinha recorrente. Desta vez foi porque foi anunciada uma suspensão de 45 dias e uma multa pelo STJD, né? Depois de todas essas declarações, tudo que ele vem falando, dizendo que tem provas e jogando essas coisas na mídia, né? Tem tido uma repercussão muito negativa para ele e, consequentemente, para o clube. Inclusive, ele mesmo foi até a CBF pedir para que o Rafael Claus, que segundo ele é um dos árbitros que deve estar em uma dessas CPIs, não apitasse o clássico. Contudo, o Textor foi voto vencido, né? Digamos assim, o Rafael Claus segue escalado para essa partida. Nós vamos falar sobre a arbitragem daqui a pouco. O destaque do Botafogo, né? Talvez seja o Júnior Santos, que é um jogador aí que tem feito diferença nas partidas do Fogão, um jogador muito veloz, com porte físico, né? Uma arma importante. Eu colocaria também o Tiquinho, mas o Tiquinho não deve ir para esse jogo, não vai jogar, melhor dizendo. Então eu vou colocar o destaque para o Júnior Santos. Falando em desfalques, o Tiquinho Soares é o principal deles, é o artilheiro da equipe, é o jogador ali, homem-gol, né, do Botafogo, mas não vai para essa partida devido a uma espécie de desconforto muscular, né, uma lesão aí muscular. Além deles, Marçal também está fora, Rafael e Matheus Nascimento, além de Janderson, que foi negociado recentemente com outra equipe. Esses são os desfalques da equipe de Arthur Jorge, né, o técnico do Fogão. Com isso, a provável escalação do Botafogo para esse jogo é John no gol, Soares, Lucas Halter, Bastos e Hugo na zaga, Marlon Freitas e Gregório, Luiz Henrique, Savarino e Eduardo fazendo uma espécie de meio, e Júnior Santos aí sendo essa referência lá na frente. Como eu já falei, o técnico Arthur Jorge, esse deve ser o Botafogo para o jogo de logo mais. Galera, como eu disse no início do vídeo, é um clássico cercado de muita história, de muita rivalidade, né? E segundo o portal aí, o Gol, o raio-x das duas equipes que Flamengo e Botafogo se enfrentaram por 347 vezes, né? Sendo 129 vitórias para o Mengão, 105 vitórias do Fogo e 113 empates. 526 gols o Flamengo fez e o Botafogo 470. No corte mais recente, né, nas últimas 5 vezes que as equipes se enfrentaram, o Flamengo levou a melhor em 4 vitórias do Mengão e uma derrota, que foi justamente
no primeiro turno do Brasileirão do ano passado, quando o Botafogo vinha muito bem na competição. Mais recentemente, falando em rivalidade, só que agora nas quadras, pelo NBB, o Flamengo eliminou a equipe do Botafogo, né, e avançou para as quartas de finais. Senhor, e você aí que vai querer assistir esse jogo de logo mais, né, às 11 horas da manhã, horário muito alternativo, domingão no Maracanã, lá no Rio de Janeiro, Flamengo e Botafogo, só vai poder assistir ou presencial, se você estiver no estádio, né, ou de repente no barzinho, mas apenas o pay-per-view lá, o Premier, que vai transmitir a partida, então somente para quem tem a assinatura do canal. O árbitro, como eu já falei, será o Rafael Claus, o árbitro da FIFA lá de São Paulo. Apesar de eu não gostar que se escale técnicos paulistas nos jogos de clássicos do Rio de Janeiro, eu acho que existe muita rivalidade ali, normalmente as equipes dos dois estados estão rivalizando, e eu vejo como algo assim desnecessário, mas enfim, quem escala é a CBF. Já o VAR vai ficar por conta aí do Rodolfo Toschi Marques, também árbitro da FIFA do Paraná. Meu palpite para esse jogo, galera, né, fazendo todas as minhas considerações, e a força máxima do Flamengo que volta a campo descansada, né, supostamente nesse domingo, eu vou apostar no 2-0 Domingão, com pelo menos um gol do nosso matador Pedro. Informações desse vídeo de hoje, tudo que você precisa saber entre Flamengo e Botafogo pela quarta rodada do Brasileirão, jogo de daqui a pouco. Agradeço a você que ficou até aqui o final desse vídeo, peço mais uma vez aquela moral que se inscreva no canal, acione as notificações, curta, compartilhe, comente, fique à vontade para falar de Mengão aqui conosco. Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo, valeu!